Boa tarde a todos. Comunico que essa nossa sessão está sendo gravada. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a reforma trabalhista nos aspectos processuais. Então, é o direito processual do trabalho, sob a perspectiva da reforma trabalhista, das inovações trazidas, então, por essa lei, a Lei 13.467, de 2017, certo? Muitas vezes as pessoas se confundem sobre o que é que já existia antes, o que é que passou a existir ali no momento da reforma trabalhista. Existem até casos de normas que a gente já aplicava de maneira subsidiária, porque elas existiam em textos normativos do CPC, e a partir da reforma trabalhista passamos, então, a ter previsão na CLT no mesmo sentido. Então, na prática, não ocorreu mudança, mas isso pode acarretar alguma confusão da pessoa pensar que só passou a ser assim depois da reforma. Tudo isso a gente vai explicar no decorrer da aula de hoje. Os primeiros dois comunicados que eu quero fazer antes de iniciar a nossa aula é falar que a nossa atividade parcial, nossa avaliação parcial desse semestre, vai ser composta por 70% da relativa à prova integrada e 30% relativa à entrega das pré-aulas via e-mail. A entrega das pré-aulas deve ser realizada no dia 29 de maio e a nossa avaliação, a nossa prova integrada vai ser realizada com base na nossa disciplina e nas disciplinas anteriores que vocês já viram para pegar essa disciplina, ou seja, disciplinas que são cronologicamente ou logicamente anteriores a essa nossa disciplina, considerando aí todos os assuntos que a gente viu em sala de aula, certo? A gente vai considerar, então, as disciplinas que sejam propedêuticas para a nossa disciplina. Vocês vão ver como eu vou fazer na semana que vem, e isso vai lhes mostrar como é que vocês devem estudar para a nossa prova integrada, ok? A nossa prova integrada vai mesclar aí questões de teoria geral do processo, envolvendo principalmente questões de competência, princípios, deixa eu ver o que mais, competência tanto material quanto territorial, conflito de competência, exceção de incompetência, os recursos cabíveis aí das decisões, como eu posso dizer, das decisões na Justiça do Trabalho. Aí vale a pena a gente pensar nos princípios aplicáveis, a recorribilidade das decisões, questões relativas à teoria da prova, né, do processo do trabalho, e, além das provas no processo do trabalho, a gente também vai falar um pouco sobre o próprio julgamento de alguns incidentes, e até mesmo do mérito, considerando aí, muitas vezes, a utilização de algumas teorias, como a teoria da causa madura, certo? Então, o que a gente vai ver na semana que vem vai servir para vocês entenderem quais serão os assuntos que vão ser cobrados na nossa prova integrada, e a maior parte dos assuntos vai se relacionar, então, aos temas relativos a recurso, certo? A processo de conhecimento e recurso, considerando aí todos os nossos diálogos com o processo civil, certo? Então, é preciso que vocês tenham aí esse diálogo entre o processo civil e o processo do trabalho em mente no momento de estudar, certo? Recomendo aí resolução de questões e a leitura da doutrina e o acompanhamento das nossas aulas anteriores, nossos resumos, nossas aulas que estão gravadas e disponíveis, e até mesmo a leitura dos slides, ok? Bem, recomendo que vocês baixem os slides na nossa plataforma, no AVA, certo? Os slides da aula de hoje. A gente vai iniciar, então, a aula
falando sobre essas modificações trazidas com a reforma trabalhista de 2017. A gente inicia falando sobre a reforma trabalhista no que diz respeito à mudança, uma das principais mudanças que ela trouxe para a esfera processual do trabalho, que foi a contagem dos prazos em dias úteis, ok? Contagem dos prazos em dias úteis, e não mais em dias corridos. Então, mesmo antes da reforma trabalhista, a gente, como é que eu posso, é melhor reformulando a frase. Antes da reforma trabalhista, os prazos eram em dias corridos na Justiça do Trabalho, mas já eram em dias úteis no CPC de 2015, certo? Então, desde a vigência do CPC de 2015, ou em 2016, os prazos passaram a ser em dias úteis. O que ocorre é que na Justiça do Trabalho não passou a ser assim por conta do CPC, só a ser contabilizado, a ser contado o prazo em dias úteis após a nossa reforma trabalhista de 2017. Vejam que, mesmo com a contagem dos prazos em dias úteis, manteve-se a regra de contagem dos prazos relativa à exclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento, certo? Assim, os prazos na Justiça do Trabalho passaram a seguir a tendência que já tinha sido adotada e que já estava sendo levada já estava sendo levada a cabo pelo direito processual comum, pelo direito processual civil. Vocês podem encontrar até alguma crítica com relação à perda de celeridade em razão da contagem dos prazos em dias úteis, né? Em dias corridos os prazos transcorriam mais rapidamente. Entretanto, isso também favorece aí a um trabalho mais eficiente por parte dos advogados, que terão aí uma contagem de prazo mais condizente com o dia a dia da atuação advocatícia, da militância advocatícia. O processo do trabalho também passou a contar com uma alteração no tópico das custas processuais a partir da reforma trabalhista de 2017. Essa alteração levou em consideração apenas a criação de um limite, certo? Para o pagamento de custas. O limite mínimo já existia. O que foi acrescentado, o que foi acrescido, foi um limite máximo no valor das custas, certo? Então, aquele artigo 789, que vocês conhecem, fala dos dissídios individuais e coletivos do trabalho, ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, ou até aquelas demandas propostas na Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhista pelo juízo estadual. Essas custas, que incidiam e incidem à base de 2%, elas sempre contaram com um limite mínimo de R$ 10,64. Então, não havia recolhimento inferior a R$ 10,64. Após a reforma trabalhista, passou a existir também um limite máximo. E o limite máximo ele é de 4 vezes o teto dos benefícios do regime geral de previdência social. Eu disse 4 vezes, certo? Não são 2, são 4 vezes o máximo, certo? O teto do regime geral de previdência social, que é atualizado todos os anos, ok? Vale a pena a gente lembrar aqui que não há qualquer previsão no artigo 789 de condenação recíproca em custas. Ou seja, não há previsão legal de reclamante e reclamado por serem sucumbentes de maneira recíproca, serem condenados igualmente em custas. Não há essa possibilidade mediante condenação judicial, ok? A condenação judicial em custas, a decisão do juiz vai condenar apenas a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, como a gente já viu aqui. Então, se o reclamado perdeu em qualquer dos pontos da demanda trazidos pelo reclamante, esse reclamado vai pagar
essas custas que incidirão à base de 2%, aí nos moldes, com base, né, a partir do parâmetro adotado pelos incisos do artigo 789, que pode variar, depender da natureza da decisão judicial. Muitas vezes 2% vão ser com base no valor da condenação, mas pode ser que não haja condenação em pecúnia, pode ser que a sentença seja meramente constitutiva, declaração de vínculo, então segue-se todos aqueles incisos do artigo 789. O que a gente tem que frisar aqui, no momento, é o limite máximo de 4 vezes o teto do RGPS, que passou a ser criado pela reforma trabalhista, ok? Uma novidade aí de 2017. Esse limite máximo, ele se aplica às ações já ajuizadas tanto antes quanto depois. O limite máximo de custas, ele se aplica às ações ajuizadas tanto antes quanto depois da reforma trabalhista, certo? Não é o momento do ajuizamento que é determinante para a aplicação do limite máximo. O que é determinante é o momento da condenação em custas, o momento em que a sentença foi proferida, certo? Porque o artigo 789, com a redação dada pela Lei 13.467, ele só vai incidir com base na sua redação atual, né, nas condenações, nas decisões que forem proferidas e que fixarem condenação em custas, mas que forem proferidas depois da vigência da reforma trabalhista, certo? Então, depois da entrada em vigor da Lei 13.467, que foi 11 de novembro de 2017, certo? Então, não importa o ajuizamento da ação, se foi antes ou se foi depois da vigência da reforma, o que importa é a condenação em custas, certo? Uma condenação em custas no dia 12, por exemplo, de novembro de 2017, não poderá condenar, digamos, o reclamado, ou mesmo o reclamante, num valor superior a 4 vezes o teto do regime geral de previdência social, sob pena de violar o artigo 789, ok? Mas se a decisão foi proferida antes, aí esse limite máximo não se aplica. A gratuidade da justiça também foi objeto de alteração pela reforma trabalhista. O artigo 790 da CLT, no seu parágrafo 3º, ele nos trouxe a previsão de que os juízes, né, é facultado aos juízes, órgãos julgadores, presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder, então, o benefício da justiça gratuita. Isso pode ser feito a requerimento, certo? De qualquer das partes, ou mesmo de ofício. Mesmo de ofício, ou seja, sem que haja qualquer requerimento das partes. A gente lembra aí da ideia da inércia do Poder Judiciário e que, em alguns casos, o Judiciário vai poder atuar de ofício, e isso ocorre quando envolve questões de ordem pública. O acesso à justiça, nesse caso, ele é considerado aí, pelo ordenamento jurídico de uma relevância tal que permite ao julgador reconhecer de ofício a aplicação e conceder, então, o benefício da gratuidade da justiça à parte, né, que conte, e aí é que a inovação da reforma trabalhista, que comprove, então, que tenha, que seja possível aferir nos autos, por exemplo, pela juntada de uma cópia da carteira de trabalho, que recebe salário igual ou inferior a 40% do teto do regime geral de previdência social. Ok? Então, o parâmetro criado pela reforma trabalhista foi de 40% do teto do regime geral de previdência social. Esse parâmetro, ele considera aí, em 2020, né, o valor de R$ 6.101,06. Esse é o teto do regime geral de previdência social em 2020, R$ 6.101,06. Então, lá nas custas, 4 vezes esse valor, e aqui, na gratuidade da justiça, a gente vai aferir
se, por exemplo, o trabalhador ganha mais ou menos, né, do que 40% desse valor, considerando aí que se ele tiver exatamente 40% como salário, ele vai ter direito à gratuidade da justiça, que pode ser concedida, inclusive, de ofício. Bem, constatando isso, o julgador vai conceder de ofício ao requerimento esse benefício, mas e se ele receber um salário superior a esse valor? Aí a gente vai poder aplicar o parágrafo 4º do artigo 790, também trazido pela reforma trabalhista. Ele relativiza esse critério objetivo trazido pelo 790, parágrafo 3º, porque ele diz que o benefício da gratuidade da justiça é cedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Então, mesmo que ele ganhe mais, se ele comprovar que aquilo que ele ganha não é suficiente para arcar com o pagamento das custas do processo, a doutrina tem entendido que o judiciário poderá conceder a gratuidade da justiça diante desta prova, Veja que aquele que recebe um salário igual a 40% do teto do RGPS, ele não precisa comprovar que não consegue arcar com as custas. Não precisa. Mesmo que ele consiga arcar com as custas, hipoteticamente, esse critério objetivo faz com que o juiz conceda a gratuidade da justiça por uma simples aferição objetiva dos rendimentos, né, desse trabalhador. Se ele tem salário igual ou inferior a 40% do teto do RGPS, ele já está amparado por essa previsão normativa do 790, parágrafo 3º. Tudo isso aqui decorrente da reforma trabalhista de 2017. Além disso, a gente já viu nas aulas anteriores que a jurisprudência já há muito entende que não pode o juiz determinar um recolhimento prévio dos honorários periciais como condição para a realização da perícia. E esse entendimento foi trazido para a CLT, foi transformado em letra de lei pela reforma trabalhista. Além disso, os honorários periciais, eles também tiveram aí sua regulamentação um tanto ajustada pela reforma, porque a reforma trabalhista trouxe a previsão de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, que sempre foi da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, não sucumbente na perícia, no resultado da perícia. Não importa o que o perito falou, se tinha direito ao adicional ou não, certo? Por exemplo, de insalubridade, se havia insalubridade ou não, isso não importa, para fins de definir a definição de quem paga os honorários periciais. O que importa é quem o juiz disse que tinha razão, ou seja, se realmente se deveria pagar o adicional ou se não deveria. E a partir daí a gente vai descobrir quem é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. O sucumbente é que perdeu. E essa parte vai arcar com os honorários do perito, certo? Essa parte sucumbente na pretensão objeto da perícia vai arcar com os honorários do perito. E aí veio a reforma trabalhista e disse o seguinte: essa parte que sempre arcou com os honorários do perito, agora ela vai arcar, ainda que seja beneficiária da justiça gratuita, ainda que ela seja beneficiária da gratuidade da justiça. Ora, isso criou um certo receio, né, dos reclamantes que, porventura, tenham condições financeiras muito parcas e que ficarão com receio de, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ter que pagar honorários periciais, certo? A gente viu que a gratuidade da justiça ela pode, como é que eu posso dizer, a gratuidade da justiça ela vai alcançar
tanto aqueles que recebem um salário igual ou inferior a 40%, como aqueles que comprovam insuficiência de recursos. Mas a reforma trabalhista criou dificuldades, criou certos receios para os demandantes na Justiça do Trabalho, ao trazer para eles esses riscos de condenação em custas e na verdade, dificultou, de certa forma, a concessão da gratuidade da justiça para aqueles que recebem mais de 40% do teto do regime geral de previdência social, porque, veja, para a pessoa natural, no processo civil, a declaração de que não tem condição de arcar com as custas já conta com presunção de veracidade. Aqui, na Justiça do Trabalho, ele vai precisar comprovar. Então, isso foi uma dificuldade, comparando aí com o regramento utilizado pelo CPC. Ainda, no caso dos honorários periciais, também se determinou a condenação da parte sucumbente no objeto da perícia, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, mas há certos temperamentos nessa condenação. Porque o parágrafo 4º do 690-B nos diz que somente, e eu disse somente, no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, ainda que em outro processo, certo? Que despesa? Os honorários periciais, certo? Ainda que ele tenha obtido em outro processo, e não diz que é processo judicial, certo? Ainda que ele tenha obtido em outro processo, a União, somente nesse caso, quando ele não obteve créditos, responderá pelo encargo. Então, relendo ou reprisando, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, aí sim a União responderá pelo encargo, somente quando ele não tiver obtido créditos. Aí, se ele tiver uma restituição de imposto de renda a receber, ora, isso é um outro processo? Isso é uma discussão que a doutrina tem trazido, certo? Porque o texto, na sua literalidade, não especifica que o crédito tem que ser obtido. Na verdade, ele é expresso em dizer que o crédito não precisa ser obtido naquele processo de trabalho específico, pode ser em outro, mas não diz que o outro processo precisa ser um processo judicial, nem que precisa ser na Justiça do Trabalho. Então, ele pode ter ali uma restituição de imposto de renda a receber, por uma doutrina aí mais restritiva, certo? E aí ele vai ter que pagar essa condenação em honorários periciais, porque ele, embora tenha ganhado outros pedidos e não vá pagar custas, ele sucumbiu na pretensão objeto da perícia, não ganhou honorários, não ganhou adicional de insalubridade ou de periculosidade, aí vai ter que pagar os honorários. E ele era beneficiário da justiça gratuita, mas mesmo assim ele vai ter que pagar se ele obteve créditos que lhe permitem pagar esses valores, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ou seja, uma pessoa que comprovou que não tinha condição de arcar com as custas do processo, ou que recebia um salário igual ou inferior a 40% do teto do RGPS, que a gente já viu que é R$ 6.101,06. E aí tem um segundo temperamento. Nesse caso, a doutrina diz que ele só vai pagar esses honorários sucumbenciais, honorários periciais sucumbenciais, ele só vai pagar esses honorários periciais quando os créditos que ele obteve forem substanciais. Ou seja, além da sucumbência na pretensão objeto da perícia, ele vai precisar ter créditos significativos, sucumbenciais, seja nesse processo, seja em outro processo. Por quê? Porque não se deverá, segundo a doutrina, comprometer aí o sustento, a alimentação desse trabalhador, já que verbas trabalhistas são, né, verbas alimentares, não é a mesma natureza da verba da pensão alimentícia, mas é uma verba alimentar no lato sensu, e diante disso, esses créditos precisariam ser substanciais para não comprometer a sobrevivência desse cidadão. A questão da expressão, ainda que beneficiário da gratuidade da justiça,
que faz com que pessoas que não têm condição de arcar com as custas precisem arcar com honorários periciais, ela foi objeto de um ADI do Supremo, ADI 5766 do DF. Essa ADI não foi julgada ainda nesse ponto, certo? E o Supremo ainda não se manifestou acerca da constitucionalidade desse trecho, que faz com que o beneficiário da justiça gratuita possa vir a ser condenado no pagamento dos honorários periciais. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, os honorários periciais, eles podem ser parcelados, certo? Então, o juízo pode deferir o parcelamento dos honorários periciais, redação também dada pela reforma trabalhista, e o juiz não pode exigir adiantamento de valores para a realização da perícia, incorporando aí a OJ 98, que vocês conhecem, que diz que diante dessa exigência cabe mandado de segurança, conforme vimos algumas vezes no decorrer desse semestre. Ok? Ainda no âmbito dos honorários periciais, a questão levantada aí num aprofundamento maior da doutrina é acerca da aplicação temporal desse dispositivo 790B da CLT, seu caput, parágrafos 1 a 4. E a instrução normativa 41, a gente vai trabalhar bastante com essa instrução normativa na aula de hoje. Essa instrução normativa nos disse que não se aplica a esse artigo 790B e os seus parágrafos aos processos iniciados antes de 11 de novembro de 2017. Nesse caso, dos honorários periciais, o parâmetro para a aplicação é o ajuizamento da ação, diferente da condenação em custas, cujo parâmetro para a incidência do artigo 789 vai ser a condenação em custas, a data da condenação. Aqui nos honorários periciais, o parâmetro é a data do ajuizamento da demanda, certo? Então, o processo que foi iniciado antes de 11 de novembro de 2017 foi ajuizado com a ideia lá na cabeça do reclamante de que ele não precisava pagar honorários periciais se ele fosse beneficiário da justiça gratuita. Então, para que ele não seja surpreendido no curso da demanda, eita, agora eu vou precisar pagar, mas quando eu ajuizei a ação, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Isso não era lei, não era obrigatório, certo? Para que ele não seja surpreendido, assim entendeu o TST na sua instrução normativa número 41, fazendo com que esse 790B se aplique apenas aos processos iniciados a partir, né, de 11 de novembro de 2017. Então, aquela súmula 457, para quem estuda aí com base nas súmulas, conhece a jurisprudência simulada do TST, a súmula 457, ela fica parcialmente superada, ela ganha um novo contexto. Ela dizia que bastava ser beneficiário da gratuidade da justiça para que a União pagasse os honorários do perito. Não. Após a reforma trabalhista, é preciso que ele não receba créditos naquele processo que sejam substanciais, certo? Porque, ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita, se ele sucumbiu na pretensão objeto da perícia e recebeu créditos substanciais, ele vai arcar com os honorários periciais e não vai ser a União, certo? Então, fica aí esta modificação trazida pela reforma trabalhista. E um outro adendo com relação à súmula 457 é que ela confunde aí os termos gratuidade da justiça com assistência judiciária gratuita. Não são a mesma coisa, certo? Tome muito cuidado com isso, mas vale a pena a gente lembrar que há uma presunção aí em questões objetivas, né? Presunção de que os enunciados de jurisprudência, os textos normativos, eles estão plenamente corretos, certo? Então, se perguntar segundo o TST e colocar a súmula 457, realmente é o que o TST diz, é o que você deve marcar, mas, nesse caso, a gente não está tratando de assistência judiciária gratuita, que é aquela prestada
pelos sindicatos, certo? No âmbito da Justiça do Trabalho. E no âmbito civil, a gente vê essa assistência judiciária gratuita ser prestada pela Defensoria Pública. Não é assistência judiciária gratuita que a gente está falando aqui no momento, certo? A gente está falando da condenação em honorários periciais, da parte que é beneficiária, da gratuidade da justiça, que é aquela que não paga custas, certo? Não paga custas. E hoje, depois da reforma, também passou a ser isenta de depósito recursal, o que não era antes da reforma, mas vale a pena a gente lembrar aí que são coisas diferentes. Assistência judiciária gratuita é aquela prestada pelo sindicato a quem for beneficiário da gratuidade da justiça, certo? E aí incidir ali nos requisitos da lei da jurisprudência do TST, e aí vai ter o sindicato ao seu lado e prestando ali assistência judiciária através de fornecimento de advogado e tudo mais. Isso, o que é muito diferente de simplesmente a pessoa não pagar as custas do processo, podendo estar assistida aí por advogado particular, o que nos mostra aí a clara diferença entre os dois institutos. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, eles eram excepcionais na Justiça do Trabalho, certo? Eles eram excepcionais na Justiça do Trabalho, mas sempre foram regra no processo civil. A partir da reforma trabalhista, passamos a ter os honorários advocatícios sucumbenciais também na Justiça do Trabalho. Eles existiam antes da reforma trabalhista na Justiça do Trabalho? Sim. Nos casos de relação de emprego, de relação de trabalho diversa da relação de emprego, tinha condenação em honorários advocatícios. Também nas ações que, por não ter sentença proferida, quando da emenda 45 de 2004, vieram da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, existe um OJ prevendo a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nessas causas também, que a pessoa precisou contratar advogado para postular perante a Justiça Civil, certo? Para litigar, e ela precisou contratar advogado porque lá não tem o ius postulandi, como regra. Aqui na Justiça do Trabalho a gente tem essa possibilidade, e aí ele podia, então, nesse caso, o judiciário condenaria em honorários advocatícios sucumbenciais. O que são esses honorários advocatícios sucumbenciais? Eles não se confundem, porque eles não são aqueles contratados entre o cliente e o advogado. Esses são os honorários advocatícios contratuais. Os sucumbenciais são aqueles que decorrem da sucumbência, certo? Então, a outra parte sucumbiu e ela vai precisar pagar honorários advocatícios para o seu advogado, independentemente dos honorários que você, enquanto cliente, contratou com ele, certo? Então, o advogado, ainda que ele atue em causa própria, ele tem direito a esses honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho como regra após a reforma trabalhista, e não mais apenas nos casos de ação rescisória, nos casos sobre relação de trabalho diversa da relação de emprego, ou aquelas que vieram da Justiça Comum. Não. Agora, o 791-A prevê que, ainda que atue em causa própria, são devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que é resultado da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurar esse valor sobre o valor atualizado da causa. Vale ressaltar que esses valores são, tanto no mínimo quanto no máximo, menores do que aqueles previstos no CPC. Os do CPC são de 10% e de 20%, certo? 10% no mínimo, 20% no máximo. Aqui na Justiça do Trabalho, esses honorários sucumbenciais são menores, são de 5% no mínimo e 15% no máximo. Veja que, no caso de procedência parcial, ou seja, o reclamante fez 4 pedidos, ganhou 2 e perdeu 2, temos aí uma sucumbência parcial, sentença que foi procedente em parte. E aí, nesse caso,
a condenação em honorários de sucumbência recíproca, certo? O que é condenação em honorários de sucumbência recíproca? Se ambas as partes sucumbiram, quem sucumbiu paga para o advogado da outra parte honorários advocatícios sucumbenciais no percentual fixado pelo juiz sobre o valor inerente àquela sucumbência, nos termos do artigo 791-A. Então, nos termos do 791-A, parágrafo 3º, vai ser vedada a compensação entre esses honorários advocatícios decorrente da sucumbência recíproca, certo? Honorários advocatícios sucumbenciais. Por quê? Porque a gente só fala em compensação quando credor e devedor, quando, vamos dizer assim, os sujeitos de uma relação obrigacional são credor e devedor um do outro de maneira recíproca. Aqui não ocorre isso. Por exemplo, a parte A é reclamante, a parte B é reclamada. A gente só tem compensação quando A é credor de B e B é credor de A. Consequentemente, B vai ser devedor de A e A devedor de B. A gente consegue compensar esses créditos. Mas se A é devedor de C, certo? Então é C que tem um crédito com relação a A. E se B é devedor de D, é D que tem um crédito com relação a B. Então, a gente não tem aí essa identificação recíproca de credores e devedores, certo? Portanto, quando é o reclamante que deve ao advogado do reclamado e o reclamado que deve ao advogado do reclamante, a gente tem justamente essa segunda situação, na qual credores e devedores não são recíprocos, eles não se identificam, de modo que a gente não consegue compensar esses valores. E então, a partir dessa lógica, essa lógica adotada pelo parágrafo 3º do 791-A, para nos dizer que não é possível, que é vedada a compensação entre os honorários de sucumbência recíproca. Ainda, quanto aos honorários de sucumbência, a gente viu que quando há sucumbência recíproca, há condenação em honorários de sucumbência recíproca. No entanto, quando uma das partes, por exemplo, o reclamante, postula uma indenização por danos morais, a condenação no montante inferior ao postulado não implica essa sucumbência recíproca, certo? Porque ele está apenas quantificando o valor da indenização. Se foi pedida uma indenização, em razão da prática de um dano, o juiz constatou a prática do dano e condenou num valor menor do que o postulado pelo reclamante, considerando aí que a sentença não poderia ultrapassar esse valor, embora a gente tenha aqui uma relativização no processo do trabalho desse princípio da adstrição no que toca à sentença ultra petita, certo? Muitas vezes, esses cálculos que são apresentados pelas partes, que são meramente ilustrativos, eles não vão estar, a sentença não vai ser ultra petita, certo? Se for um pouco acima daqueles valores. Agora, por exemplo, um valor de indenização, a parte solicita indenização, né, busca uma indenização do judiciário e quantifica essa indenização no valor de 10 mil reais, o juiz vai lá e condena em 100 mil reais. É, obviamente, ultra petita uma decisão dessa, mas dentro aí de alguns limites razoáveis, como condenação em hora extra, que é difícil calcular com reflexo, tudo mais, se a parte calculou um valor um pouco menor do que o que era realmente devido, apenas para atender aos requisitos de liquidez do pedido, não vai ser prejudicada por isso, certo? Requisito de liquidez do pedido, que inclusive foi acrescido pela reforma trabalhista de 2017. Então, essa condenação em montante inferior ao postulado, a título de indenização por danos morais, não vai gerar sucumbência recíproca. Outro parágrafo importante desse nosso artigo 791-A é o parágrafo 4º, que vai nos dizer que, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que ele não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, certo? Desde que ele não tenha obtido, então, em outro juízo, esses créditos, as obrigações decorrentes da sucumbência, os honorários advocatícios sucumbenciais, ficarão sob condição suspensiva de
Exigibilidade, a gente já sacou, já sabe o que é exigibilidade, a gente entendeu aí um pouco sobre os títulos executivos, judiciais, extrajudiciais, aquilo que tem exigibilidade pode ser, então, cobrado judicialmente, certo? Se o título é inexigível, não pode ser, não pode dar aso, por exemplo, ao início, a um processo ou uma fase de cumprimento de sentença ou processo de execução, certo? Ficarão, então, vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, ficam suspensos, né, se ele não obteve crédito em outro processo ou naquele processo capaz de suportar a despesa, fica suspensa a exigibilidade desses honorários advocatícios sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, que certificou essa condenação, o credor, quem é o credor? É o advogado da outra parte. O credor demonstrar, certo? Demonstrar, então, exige prova, o advogado da outra parte vai ter que provar que o beneficiário da justiça gratuita, o quê? Que deixou de estar naquela situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, certo? Então, ele precisa comprovar isso, o advogado vai precisar comprovar nesses 2 anos de suspensão da exigibilidade desse crédito. Se passou esse período de 2 anos, passados esses 2 anos, não havendo aí qualquer cobrança, especialmente qualquer demonstração em sede judicial de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, que justificou a concessão da gratuidade, nesse caso, extingue-se isso. Eu disse, extingue-se, passado esse prazo, as obrigações do beneficiário, extinguem-se, né? Elas vão ser extintas. Extingue-se essa obrigação do beneficiário, a obrigação de pagar honorários advocatícios. Qual é o prazo mesmo, professor? 2 anos. 2 anos contado do quê? Do trânsito em julgado que certificou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais da parte que foi beneficiária da gratuidade da justiça naquele processo. Ora, e o que é que o credor precisa fazer dentro desses 2 anos? Demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência, então ele precisa provar, deixou de existir essa situação de insuficiência de recursos, que justificou a concessão da gratuidade. Passados esses 2 anos, extingue-se a obrigação de pagamento desses honorários. E existe regra similar no processo civil? Existe. Está no artigo 98 do CPC, certo? Então, lá também tem uma regra dessa. Depois você dá uma lida lá no CPC, porque, obviamente, o advogado precisa conhecer todo o regramento processual aí da área de atuação trabalhista, civil, criminal, claro, considerada aí a sua especialização no futuro, mas, inicialmente, né, pensando também no exame da ordem, é importantíssimo que você conheça todos os ramos do direito, tenha uma formação bastante completa. Para isso, uma lidinha no 98, parágrafo 3º do CPC, vai lhe mostrar que lá tem uma regra similar, mas o prazo de suspensão desses créditos lá no CPC é de 5 anos. Mas aqui, no processo do trabalho, é de 2, ok? 2 anos. Redação dada por que lei? 13.467, de 2017, com o início da vigência em 11 de novembro de 2017, a nossa famosa reforma trabalhista, lá da época do governo de Michel Temer, ok? A Instrução Normativa número 41 fala um pouco sobre a aplicabilidade no tempo dessa norma, que trata da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Essa condenação, ela somente vai ser aplicável também nas ações propostas após 11 de novembro de 2017, ok? Somente nas ações propostas após 11 de novembro de 2017, então nas ações ajuizadas antes de 11 de novembro de 2017, subsistem as diretrizes do artigo 14 da Lei 558470, súmula 219, súmula 329, ok? Para aquelas ações ajuizadas antes. Então, aqui o critério de aplicação no tempo desta norma processual é a data do ajuizamento da ação. A gente sabe que no processo civil e no processo do trabalho vigora, em regra geral, a teoria do isolamento dos atos processuais, certo?
Ô, professor, essa teoria do isolamento dos atos processuais eu nunca tinha ouvido falar. Dá uma pesquisada, tema importante, tema aprofundado aí para quem quer se pós-graduar nessa área, quem quer fazer concurso público, tem que conhecer a teoria do isolamento dos atos processuais, que vai nos dizer que a aplicabilidade da lei processual no tempo, ela vai incidir aí, vai produzir efeitos apenas, vai produzir efeitos nos processos em curso, né? Mas apenas após a prática do ato processual pertinente, após aí o início da vigência dessa lei. Ou seja, a lei processual ela não retroage, mas ela vai se aplicar aos processos que tinham sido ajuizados antes, só aos atos processuais praticados depois de sua vigência. Então, normalmente, o tempo do ajuizamento da ação não é o critério para a aplicabilidade de lei processual, mas a gente já viu aqui duas exceções a esse princípio, a essa teoria do isolamento dos atos processuais, exceções consignadas aí na Instrução Normativa 41, a primeira delas quanto aos honorários periciais e a segunda quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que vão considerar aí como parâmetro para a aplicação dessas normas a data do ajuizamento da ação. Qual o motivo disso? Qual a racionalidade desta exceção, dessas exceções? A racionalidade está no fato de que quem ajuizou a ação contava com determinado regramento acerca do ônus financeiro decorrente do ajuizamento de uma demanda judicial e não poderia ser surpreendido no curso do processo, certo? Então, em razão disso, em razão dessa lógica, excepcionou-se a teoria prevalecente no direito processual pátrio, que é a teoria do isolamento dos atos processuais. Inclusive, uma maldadezinha podia ter botado essa questão nas nossas pré-aulas, né, para vocês pesquisarem. Acho que não coloquei, mas seria uma questãozinha bem bacana. Ainda, outra alteração trazida pela reforma trabalhista foi a previsão específica de multa por litigância de má-fé, além de indenizações, certo? A multa por litigância de má-fé já era prevista no CPC e já se aplicava de maneira subsidiária no processo do trabalho, certo? Já se aplicava no processo do trabalho. Não há quem defenda que antes da reforma trabalhista não se aplicava multa por litigância de má-fé no processo do trabalho, se aplicava sim. Agora, não tinha redação específica na CLT e passou a ter. Para a multa não houve nenhuma implicação prática, certo? Apenas o fato de constar aí na CLT. Mas o 790-C trouxe uma inovação interessante acerca da multa por litigância de má-fé. Ele nos diz que, de ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar uma multa e também uma indenização. Mas antes de falar sobre isso, eu quero lhe dizer o que é a litigância de má-fé. Está no 793-A. O 793-A diz que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente, certo? Então, vai ser reputado litigante de má-fé quem, como é que eu posso dizer, quem se coligar para causar lesão à parte contrária, quem trouxer fatos que não são verdadeiros para o processo. Então, a gente tem uma série de possibilidades de condenação em litigância de má-fé, certo? Especialmente aquelas que estão no CPC. Lá no CPC, vocês vão encontrar previsão de litigância de má-fé no artigo 80, nos seus incisos 1 a 7. Então, quem interpôs recurso manifestamente protelatório, provoca incidente manifestamente infundado, procede de modo temerário, ou seja, perigoso, né, em qualquer incidente ou ato do processo, ou seja, de modo irresponsável, né, ou puser resistência injustificada ao andamento do processo,
usar o processo para obter objetivo ilegal, alterar a verdade dos fatos, como eu falei, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou contra fato incontroverso. Tudo isso é litigância de má-fé, ok? Ainda, com relação ao processo do trabalho, vale a pena a gente falar, então, que responderá por perdas e danos litigante de má-fé como reclamante, reclamado ou como interveniente. Aí, o 790C, desculpe, 793C, nos diz que de ofício ao requerimento, o juiz condena o litigante de má-fé a pagar multa. Só que essa multa não pode ser superior a 1%, desculpe, essa multa deverá ser superior a 1%, certo? A 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Condena o litigante de má-fé a pagar uma multa que é superior a 1% do valor corrigido da causa, mas inferior a 10% do valor corrigido da causa. E, além disso, ele vai condenar, de ofício ao requerimento, esse litigante de má-fé, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu. Além dessa indenização dos prejuízos, ele vai arcar com as despesas relativas ao processo e com os honorários advocatícios contratuais, certo? Então, o litigante de má-fé, ele não só paga os honorários advocatícios sucumbenciais, como ele vai arcar com as despesas processuais da outra parte, como os honorários advocatícios contratuais. Então, quem é o litigante de má-fé? Aquele cara que altera a verdade dos fatos, que aduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, que utiliza, então, de recursos protelatórios, provoca incidentes infundados, procede de modo temerário, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, fica procrastinando o processo, usa o processo para obter objetivo ilegal, altera a verdade dos fatos. Ele é realmente uma pessoa que está de má-fé ali naquele processo. E aí ele vai tomar uma multa superior a 1%, inferior a 10%, vai indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu, incluídos aí honorários advocatícios e despesas que a parte contrária efetuou. Mas existem casos em que o litigante de má-fé não é um cara só. Existem 2, 3 litigantes de má-fé. Aí eles podem responder, cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, certo? Mas, se ficar comprovado que eles se coligaram para lesar a parte contrária, aí eles respondem solidariamente por esta condenação decorrente da má-fé. Então, quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juízo condena cada um na proporção do seu interesse, ou solidariamente os que se coligaram para lesar a parte contrária, porque pode ser que um dos 3, 4 litigantes ali, não tenha se coligado com os demais para lesar a parte contrária, esteja ali de boa fé, e aí o juiz vai condenar apenas aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária e de maneira solidária. Ora, a gente viu que o limite da multa por litigante de má-fé, ele é um limite mínimo que é superior a 1% e máximo de inferior, né, a 10% do valor corrigido da causa, além da indenização. No entanto, existem causas que têm um valor irrisório ou causas que têm um valor inestimável e que vai causar, como é que eu posso dizer, e que, como o valor é muito grande, a multa por litigância de má-fé pode ficar absurda. Diante disso, para evitar valores estratosféricos, a reforma trabalhista previu que, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa pode ser fixada pelo juiz em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. A gente sabe que o teto hoje é R$ 6.000, R$ 6.006, ou desculpe, R$ 6.101,06. Então, o dobro, 2 vezes, vai ser R$ 12.202,12, certo? Então, o teto hoje, em 2020, é R$ 6.101,06, mas a gente sabe que em 2021 o teto já vai ser outro, ok? O teto já vai ser outro em 2021. Então, a gente vai verificar aqui que existe um teto, um limite máximo para condenação da litigância de má-fé, que é 2 vezes o limite máximo do regime geral de previdência social, 2 vezes o teto do RGPS.
Bem, o valor da indenização vai ser fixado pelo juízo, ou caso não seja possível mensurar ou liquidar esse valor, vai ser fixado por arbitramento, pelo procedimento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. A litigância de má-fé também tem um marco temporal, quanto aos artigos 793 A, B e C, parágrafo 1º da CLT, diz a Instrução Normativa 41 que eles têm aplicação autônoma e imediata. Como eu disse para vocês, elas já se encontravam previstas no CPC de 73, foram reproduzidas no CPC de 2015 e, finalmente, positivadas agora na CLT, embora tenham sempre sido aplicadas na Justiça do Trabalho. A Instrução Normativa 41 de 2018 vem reafirmar, então, esta realidade, determinando a aplicação autônoma imediata desses artigos. Há aparente aí contradição no artigo 7º, no artigo 8º da Instrução Normativa 41, quando o artigo 8º nos diz que a condenação de que trata o 793-C aplica-se às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. Mas quando a gente faz uma interpretação sistemática, a gente entende que esse artigo 8º refere-se apenas àquela parte do 793-C que inovou na seara processual trabalhista, ou seja, trouxe condenação a ressarcimento de honorários advocatícios, não se aplicando aquela multa, né, no processo que já era aplicável no processo do trabalho. A Instrução Normativa, no artigo 9, vai dizer que os parágrafos 2º e 3º da CLT têm aplicação apenas nas lides ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. Então, você percebe que o parágrafo 2º e 3º do 793-C tem aí essa diferencinha, esse plus, esse algo a mais, comparado aí com o que a gente já tinha na aplicação da litigância de má-fé do processo do trabalho. O 793-D vai falar sobre a aplicação dessa multa por litigância de má-fé às testemunhas, o que é uma coisa meio esdrúxula, meio estranha. Deveria haver não há nada contra uma multa em face de uma testemunha que mente em juízo, mas, convenhamos, ela não é um litigante, né? Mas aplica-se aí a multa prevista no 793-C, a multa de litigância de má-fé, a testemunha que intencionalmente altera a verdade dos fatos ou omite fatos essenciais ao julgamento da causa. Então, você pode ter aí, sim, a aplicação dessa multa de superior a 1% do valor da causa, inferior a 10% do valor da causa corrigido, aplicada a uma testemunha que alterou a verdade dos fatos ou omitiu um fato essencial. Igualmente, de maneira excepcionando, então, a regra ou a teoria do isolamento dos atos processuais, a Instrução Normativa 41 novamente adota como parâmetro aqui a data do ajuizamento da ação, a aplicação dessa multa à testemunha, certo? O artigo 10 diz que esse artigo 793-D será aplicável às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017, e diz no parágrafo único que após a colheita da prova oral, a aplicação da multa à testemunha vai ocorrer, né, na sentença, dar-se-á na sentença, e será precedida de instrução, de instauração de incidente, mediante o qual o juiz vai indicar o ponto ou os pontos controvertidos no depoimento, assegurados aí o contraditório, a defesa, com os meios a ela inerentes, além de possibilitar aí a retratação da testemunha. A gente sabe que no âmbito penal também é possível essa retratação da testemunha que comete o crime de perjúrio. Ainda, como eu disse para vocês, há uma certa crítica, né, no sentido de que, tendo em vista que foi adotada a teoria do isolamento dos atos processuais, conforme a gente vê, a Instrução Normativa 41, ela não traz nenhuma justificativa para obstaculizar a imposição de multa à testemunha em audiências trabalhistas já realizadas após o início da vigência da Lei 13.467, mesmo em processos anteriormente ajuizados. O artigo 10 excepcionou, né? O TST assim, excepcionou a teoria do isolamento dos atos processuais, além do litisconsórcio necessário do sindicato
e dos honorários periciais, dos honorários periciais e advocatícios, certo? Então, ele excepcionou essa teoria do isolamento dos atos processuais, no caso, nesses casos que eu falei para vocês, envolvendo aí honorários advocatícios, honorários periciais. A exceção de incompetência também foi objeto de alteração pela reforma trabalhista de 2017. A gente viu que ela passou a contar com um prazo de 5 dias para ser apresentada, essa exceção de incompetência territorial, prazo de 5 dias contado da notificação. E essa apresentação vai ser antes da audiência, né? Essa peça vai sinalizar a existência da exceção e o próprio artigo 800 prevê um procedimento para a exceção de incompetência territorial, apresentada nesse prazo de 5 dias contado da notificação. Antes da reforma trabalhista, ela era apresentada junto com as demais defesas. O prazo passou a ser diferente, então, a partir da reforma trabalhista, a partir de 11 de novembro de 2017. O parágrafo 1º e 2º, além do parágrafo 3º, vão nos falar do procedimento diante desta exceção. A gente já conhece que protocola a petição, suspende o processo, e aí não realiza aquela audiência inaugural, até que seja decidida a exceção de incompetência territorial. Os autos vão ser imediatamente conclusos ao juiz. A conclusão é a entrega dos autos ao juiz para que fique, para que entre numa fila, né, na qual serão julgados aí por ordem de conclusão, por ordem de fechamento aí, de colocação dos processos para julgamento, uma ordem cronológica, de acordo com o CPC. A gente sabe que tem fila de urgência também, mas há essa ordem cronológica. Os autos vão ser, então, imediatamente concluídos ao juiz, como eu falei, que vai intimar o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação também num prazo comum, então, de 5 dias, certo? Então, o reclamante e seus litisconsortes vão se manifestar no prazo comum de 5 dias, em razão aí da suspensão dos processos, os autos ficam concluídos ao juiz, ele requer essa manifestação no prazo comum de 5 dias, aí eles vão dizer o porquê que ajuizaram a ação naquela comarca, que ela é realmente territorialmente competente, vão justificar esse ajuizamento, e aí o juiz, se entender necessária a produção de prova oral, ele vai designar a audiência, garantindo ao recipiente, que normalmente é o reclamado, né, de ter suas testemunhas ouvidas, o direito de ter suas testemunhas ouvidas, e essa testemunha vai ser ouvida por carta precatória se ela estiver num outro juízo, certo? Que não aquele em que está tramitando a reclamação trabalhista. O juízo, por exemplo, pode ser aquele indicado pelo próprio recipiente como juízo competente, que vai ser, por exemplo, o local da prestação do serviço. E aí o juiz pode determinar a oitiva da testemunha por carta precatória nesse local indicado como competente. Ainda no âmbito da exceção de incompetência, a Instrução Normativa 41 também abordou esse tema, falando sobre o artigo 800, que seria imediatamente aplicável aos processos em curso, desde que o recebimento da notificação seja posterior a 11 de novembro de 2017. Aqui foi pura teoria do isolamento dos atos processuais, ou seja, não importa quando ajuizou a ação, o que importa é quando ele recebeu a notificação, que é o momento a partir do qual a gente vai contar aquele prazo de 5 dias. Você recebeu a notificação depois de 11 de novembro de 2017? Sim. Então, você vai, para você já conta esse prazo de 5 dias para apresentação da exceção de incompetência territorial. Mas aí ele foi lá e apresentou só lá junto com a defesa, depois de 6 meses, na data da audiência. Se deu mal, preclusão. Houve prorrogação da competência, certo? Professor, mas para que eu preciso saber disso se 11 de novembro de 2017 já passou, faz tempo? Teoria do isolamento dos atos processuais, meu caro. Você sabe a teoria do isolamento dos atos processuais, você não vai ficar dependendo, como é que eu posso dizer, de outras pessoas para interpretar modificações legislativas supervenientes. Você vai se formar, você vai atuar e você vai ver alterações legislativas
serem procedidas na esfera do direito processual do trabalho e do direito processual civil, e vai compreender como é que funciona, então, a vigência dessas alterações, dessas novas normas, considerando, inclusive, as eventuais exceções que os tribunais podem fixar aí na sua jurisprudência, por outras questões igualmente relevantes. O ônus da prova também foi alterado pela reforma trabalhista, trazendo maior complexidade à redação do artigo 818 da CLT, adotando aí a diretriz, né, inicial da carga estática do ônus da prova nos moldes do CPC, né, ao demandante lá no CPC aqui reclamante do processo do trabalho, vai incumbir então o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do a gente sabe que essa é uma distribuição estática do ônus da prova, não vai considerar aí aptidão para a prova dessas partes do processo. Quando o juiz quiser fazer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, ele vai ter que utilizar as previsões dos parágrafos desse artigo 818 da CLT, que fala sobre a possibilidade, então, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, ou até mesmo diante de uma impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir os encargos conforme disposto no caput de 818 seus incisos, ou na maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário por uma das partes, certo? O juiz vai poder, então, atribuir o ônus da prova de maneira diversa. Ele vai considerar aí quem tem aptidão para produzir essa prova, mas ele precisa fazer isso por decisão fundamentada, como a gente já viu antes, e deverá dar à parte a oportunidade de se manifestar, né, de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E esta decisão deverá ser proferida antes da abertura da instrução, certo? E a requerimento da parte, ou seja, se a parte que agora recebeu essa incumbência, que inicialmente ela não tinha por força de lei, incumbência de provar determinado fato, se ela requerer, o juiz vai adiar a audiência para possibilitar as provas, né, dos fatos que ele incumbiu a essa parte. Então, vai possibilitar a prova provar os fatos por qualquer meio admitido em direito. Essa é uma alteração aí substancial, foi trazida pela instrução normativa número 39 do TST, no seu artigo 2º, inciso 7º, como aplicável à Justiça do Trabalho, o negócio jurídico processual previsto no CPC, com relação a esse tema também, certo? Então, com relação ao tema da distribuição dinâmica do ônus da prova, isso pode ser feito por iniciativa das partes num negócio jurídico processual, nos termos do Código de Processo Civil, porque a instrução normativa número 39 aceita esse tipo de negócio jurídico processual feito pelas partes, okay? Nos termos do CPC. A gente vai falar um pouco sobre a petição inicial e a contestação depois da reforma trabalhista de 2017. Mas antes eu vou pedir para vocês apenas um minutinho para que eu possa beber um pouquinho de água, pegar um pouquinho d'água ali para encher minha garrafa, e a gente continua a nossa aula ao vivo aqui em um minutinho, ok? É o tempo que vocês vão descansando a mente, refletindo e se preparando para mais, de certa forma, revisões, né, a partir de uma outra perspectiva, em outro aprofundamento, acerca de alguns temas que a gente já tratou, embora com outro enfoque, ok? Um minutinho eu estou de volta.
Vamos lá, pessoal. Voltando aqui à nossa abordagem, falar um pouco sobre a petição inicial. A petição inicial no processo do trabalho ela sempre foi mais simples do que no processo civil. Até por causa da admissão, aí, da admissibilidade do ius postulandi, a gente sabe das dificuldades da classe trabalhadora na postulação dos seus direitos e, às vezes, da dificuldade de conseguir o acompanhamento por advogado. A gente sabe que, mesmo assim, é óbvio que existe uma forma básica aí para a postulação perante o judiciário, uma petição inicial, uma reclamação trabalhista, tá? Ter partes, qualificação das partes, causa de pedido, enfim. E essa forma vai ser dada aí pela parte, pelo advogado da parte, ou mesmo pelo servidor que está tomando a ter essa reclamação oral. O fato é que depois da reforma trabalhista passou a ser imprescindível o apontamento de um valor da causa. E passou a ter, então, a necessidade de um apontamento do valor da causa, ou seja, da indicação da liquidez de cada um dos pedidos. Então, sendo escrita a reclamação trabalhista, ela precisa conter a designação do juízo, o endereçamento, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido e né, quanto à natureza da obrigação, né, determinado, quantidade ou qualidade, aí a gente pode exigir, ao menos que seja determinável, né, determinado, e com a indicação do seu valor. Isso é liquidez. Ou seja, você precisa indicar qual o valor de cada reclamação trabalhista. A indicação de cada um desses valores, ela é feita a título de mera, como é que eu posso dizer, estimativa. Mas é imprescindível que haja a indicação. Por quê? Porque isso vai ser parâmetro para a aferição de condenação em custas, de condenação em honorários sucumbenciais, por exemplo, os honorários sucumbenciais recíprocos. Para isso, é preciso que cada pedido tenha o seu valor, ok? Mas, se o reclamante não colocar valor, não der pedidos, o que é que vai acontecer? O juiz vai julgar extinto, sem resolução do mérito, esse processo, ok? Então, além da indicação do valor, né, o pedido deve ser certo, determinado com a indicação do valor, também essa reclamação trabalhista deverá ter a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Mas, na ausência dessa indicação do valor, e aí a exigência da liquidez é a data do ajuizamento da ação, e aqui não vejo como uma exceção a teoria do isolamento dos atos processuais, já que o momento pertinente para se indicar o valor considerado aí a prática do ato processual é realmente o momento do ajuizamento da ação, certo? Então, a partir da vigência da reforma trabalhista, né, a partir de 11 de novembro de 2017, a gente passa aí a ter essa exigência da liquidez de cada um dos pedidos. Vale a pena a gente lembrar que é um valor meramente estimado e que é um valor estimado e não vai prejudicar é um valor estimado, então, se ficar abaixo do que realmente é devido, não vai prejudicar, como eu falei para vocês, o reclamante, certo? Então, ele precisa apresentar um valor estimado da petição inicial. Quanto à contestação, também houve... Então, pessoal, só para a gente arrematar essa questão da petição inicial, qual foi a principal alteração no tema petição inicial ou reclamação trabalhista produzida pela reforma trabalhista de 2017, exigência de indicação do valor de cada pedido, mesmo no rito ordinário, ok? Sumário, não, sumaríssimo? Não, mesmo no rito ordinário, indique sempre o valor do pedido, ok? Essa foi a
a tônica aí dessa modificação da reforma trabalhista nesse ponto. Quanto ao artigo 841, que fala da contestação, ele vai nos falar sobre a contestação e a desistência. Primeiro, a gente sabe que a contestação passou a poder ser oferecida aí, então, até o momento da realização da audiência, inclusive por meio eletrônico. Só que, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, diz o parágrafo 3º do 841 da CLT, o reclamante não poderá desistir sem consentimento do reclamado. Vale a pena a gente falar da jurisprudência recente do TST, no sentido de que, e eu vi isso bem recentemente mesmo, não tem nenhum mês que eu vi essa jurisprudência falando sobre a possibilidade do reclamante desistir da ação, quando, apesar de apresentada eletronicamente a contestação, oferecida eletronicamente a contestação, o reclamante não teve acesso ao seu conteúdo, certo? Diante disso, o tribunal entendeu como aceitável, como cabível, a desistência da reclamação, ok? Lembrando que para a doutrina pré-reforma trabalhista, mesmo juntada antes da audiência, a contestação ela seria apresentada no momento da audiência, a partir do deferimento da juntada pelo juiz, ok? Vale a pena a gente lembrar que houve modificação aí do parágrafo único do 847 da CLT, para nos dizer que a parte reclamada, obviamente, poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência, ou seja, pode ser antes, pode ser até a audiência, ok? Outra modificação, e essa é importantíssima, substancial, oriunda da reforma trabalhista de 2017, é a que determinou a desnecessidade, na verdade, né, que fixou a desnecessidade de o preposto ser empregado da reclamada. A gente tinha antes uma súmula, 377, que dizia que só o preposto de empregado doméstico e micro e pequena empresa não precisava ser empregado da reclamada. Ora, professor, quem é o preposto? É aquela pessoa que vai a juízo representar a empresa, representar a reclamada. Não precisa ser um sócio, não precisa ser o gerente, pode ser, então, a partir da reforma trabalhista, qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Vai bastar que ela esteja munida de uma carta de preposição para representar a empresa naquele ato processual. Antes da reforma trabalhista, era imprescindível que o preposto tivesse a sua carteira assinada pela empresa, salvo nas exceções da súmula 377 que eu falei. Mas isso era antes. Agora, depois da reforma, o 843, parágrafo 3º, diz que o preposto não precisa ser, eu disse não precisa ser empregado da reclamada, ok? E aqui, novamente, a Instrução Normativa 41 adota a teoria do isolamento dos atos processuais, ou seja, não importa quando foi ajuizada a sua ação. O que importa é o ato processual pertinente, é a audiência. Então, aplica-se o disposto no 843, parágrafo 3º, que diz: o preposto não precisa ser empregado da reclamada, somente, diz a Instrução Normativa, somente as audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro de 2017. Teoria do isolamento dos atos processuais. Então, não importa se foi ajuizado antes, se a audiência ficou para depois de 11 de novembro, o preposto que lá comparece para praticar aquele ato processual precisa estar de acordo com a lei vigente na época. Se é depois, então, de 2017, de 11 de novembro de 2017, você vai ter claramente a expressa previsão na CLT de que o preposto não precisa ser empregado da reclamada, então não se poderá fazer essa exigência nos termos da Instrução Normativa 41 do TST. Quanto ao arquivamento dos processos na Justiça do Trabalho e os efeitos da revelia, a reforma trabalhista também mexeu nesse tema, também mexeu nesse ponto. O 844, parágrafo 2º da CLT, passou a prever que, na ausência do reclamante, veja só, o reclamante foi aquele que ajuizou a ação, ajuizou a reclamação trabalhista. Na hipótese de ausência do reclamante, ausência do quê?
a primeira audiência na qual ele deve comparecer, aquela audiência inaugural, sob pena de arquivamento, nesse caso, na hipótese de ausência do reclamante, ele será condenado ao pagamento das custas, diz o parágrafo 2º do 844, será condenado ao pagamento das custas, na forma do 789, que a gente até falou sobre ele aqui hoje, ainda que, e olha só, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. A expressão ainda que beneficiário da justiça gratuita também é objeto de ADI do Supremo, ADI 5766, que também não teve seu mérito julgado de maneira definitiva. Okay? Então, a CLT nos diz que, ainda que beneficiário da justiça gratuita, aquele reclamante que se ausenta à audiência inaugural vai ser condenado ao pagamento de custas. Isso só não ocorrerá se ele comprovar em 15 dias que a ausência decorreu de um motivo legalmente justificável. Isso, em tese, né, isso, segundo os argumentos da DI 5766, violaria o acesso à justiça, certo? E o artigo 5º, inciso 74, que garante que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse artigo 5º é o da Constituição, que vocês já conhecem, e aí, então, o argumento de inconstitucionalidade nesse parágrafo. A gente sabe que toda lei tem presunção de constitucionalidade até que o Supremo venha e declare inconstitucional, ou que algum juiz singularmente declare inconstitucional, ou que algum tribunal, por seu pleno ou órgão especial, declare uma norma inconstitucional, certo? O parágrafo 3º do artigo 844 também nos traz o parágrafo 3º do 844 também nos traz uma previsão nova, né, de que o pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda, o que dificulta mais ainda a questão do acesso à justiça e, como consequência, né, da não prestação de uma assistência jurídica que seja integral aos que comprovam insuficiência de recurso. Lembrando que o marco temporal para a aplicação dessa norma é a data do ajuizamento da ação, ok? Data do ajuizamento da ação para a aplicação da norma que vai condenar em custas o beneficiário da justiça gratuita que se ausentou à primeira audiência. Além de dificultar, criando penalidades para o reclamante que se ausenta injustificadamente, a reforma trabalhista facilitou para o reclamado a situação jurídica dele diante da ausência. Então, amenizou aí os efeitos, considerando o parágrafo 5º desse mesmo artigo, que nos diz que, ainda que ausente o reclamado normalmente a empresa, o empregador, né, ainda que ausente o reclamado, presente o seu advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Vale a pena a gente lembrar que a revelia ela não é absoluta, certo? E aí, quando a reforma trabalhista diz que são aceitos os documentos eventualmente apresentados e a contestação, mesmo que ocorra a decretação da revelia do reclamado, esses documentos serão levados em consideração no julgamento da demanda. Tem uma súmula 122 que nos fala sobre a ausência da reclamada e a aplicação da revelia. A súmula 122 ela está parcialmente superada, mas vale a pena a gente conhecer o seu texto. Ela nos diz que a reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar a defesa, é revel, ainda que presente seu advogado, munido de procuração, podendo ser lidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador
ou do seu preposto no dia da audiência. A gente vê aí que essa revelia ela pode ser declarada, pode continuar sendo declarada, mas ela tem aí, pode ter seus efeitos relativizados em decorrência da aceitação, da contestação dos documentos. Se a gente for considerar que a revelia é a ausência de contestação, nos moldes lá do direito civil, ou, desculpe, do processo civil, a gente vai entender que não há mais revelia diante da ausência do reclamante quando presente o advogado munido de procuração, contestação e documentos, certo? Por quê? Porque há a aceitação aí da contestação. Mas a gente sabe que pode haver, sim, os efeitos aí, ao menos os efeitos materiais de presunção de veracidade dos fatos alegados na reclamação. Quanto à execução de ofício na Justiça do Trabalho, a gente já viu que somente vai ser possível quando as partes não estiverem representadas por advogado. A gente viu isso recentemente. A execução, a gente já sabe o que é, a fase satisfativa do processo trabalhista, em que vai ser dado cumprimento aí a uma decisão, normalmente uma decisão judicial, um título executivo judicial que não foi cumprido voluntariamente, certo? Então, aí, o novo CPC ele traz aí duas nomenclaturas para os procedimentos que seriam diferentes: o procedimento de cumprimento de sentença relativo a título executivo judicial e o procedimento de execução relativo a títulos executivos extrajudiciais, mas a CLT não adota essa nomenclatura e no artigo 878 fala que a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou presidente apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado, ou seja, quando elas estiverem no exercício do ius postulandi. Há ainda um procedimento criado pela reforma trabalhista no âmbito do artigo 855-B da CLT, certo? O que esse artigo 855-B ele vai nos dizer? Ele vai falar sobre um processo de jurisdição voluntária. O que é um processo de jurisdição voluntária? É um processo em que não há lide, não há conflito, certo? Claro que a jurisdição voluntária é até discutido e mais aprofundado do que isso, com mais detalhes, mas aqui basta essa noção para que vocês tenham a ideia do que é que a gente está falando. Então, muitas vezes a gente tem um processo de jurisdição voluntária, por exemplo, um processo de alteração do nome de uma pessoa, ou aqui na Justiça do Trabalho a gente tem agora esse processo de homologação de acordo extrajudicial. Ora, como é a regulamentação dessa homologação de acordo extrajudicial? A Justiça do Trabalho não aceitava isso não antes da reforma trabalhista. Só havia a homologação do acordo firmado em juízo, dentro de uma lide, de um processo judicial, em jurisdição contenciosa. Aqui, quando a gente fala em jurisdição voluntária, onde não há lide, simplesmente as partes apresentam uma proposta de acordo para que o juiz analise e veja se está violando ou não o ordenamento jurídico. Se não estiver violando, ele vai homologar e chancelar aí os efeitos deste acordo extrajudicial. O acordo não foi firmado em juízo, o juiz apenas homologou nesse procedimento aí de jurisdição voluntária, processo de jurisdição voluntária do procedimento de homologação de acordo extrajudicial, regulamentado pelo artigo 855-B. O que é que esse artigo vai dizer? Ele vai dizer que o processo de homologação de acordo extrajudicial tem conjunta, mas é obrigatória a representação das partes por advogado. Então, ambas as partes que estão ali apresentando conjuntamente uma petição para homologação de um acordo extrajudicial precisam estar representados por advogado, mas esse advogado não pode ser o mesmo para ambas as partes, ok? Porque isso favoreceria a chamada lide simulada, que é um procedimento fraudulento. Mas, se elas tiverem a petição conjunta, assistidas por advogados diferentes, distintos, então está tudo certo, ok? Mas, e além disso, o trabalhador ele pode estar assistido pelo advogado do sindicato da categoria, uma faculdade que ele tem, também prevista no artigo 855-B. Esse artigo 855-B é sucedido por outros artigos, 855-C, D, E,
E existem algumas previsões que são muito importantes nessa dinâmica, trazendo aí o artigo 855-D, um prazo de 15 dias, a contar da distribuição dessa petição conjunta, assistida por advogados distintos de ambas as partes, né? Um prazo de 15 dias para o juiz analisar o acordo, designar a audiência e proferir a sentença de homologação do acordo extrajudicial. Okay? Então, o juiz tem um prazo de 15 dias, obviamente é um prazo impróprio. Ou seja, é um prazo que não acarreta preclusão, conforme a gente viu no início do semestre. A petição de homologação do acordo extrajudicial, ela suspende o prazo prescricional quanto à ação, né, quanto aos direitos especificados ali naquela petição de homologação de acordo extrajudicial. Então, há ali alguns direitos que estão sendo tratados, poderiam ser objeto de uma ação judicial, de uma reclamação trabalhista para sua cobrança, mas quando há aí a apresentação dessa petição para o procedimento de jurisdição voluntária, ocorre uma suspensão do prazo prescricional, as partes não estão inertes, elas estão ali buscando transacionar perante a Justiça do Trabalho, nesse procedimento de jurisdição voluntária. Então, a petição de homologação de acordo, ela já suspende o prazo prescricional da ação, quanto aos direitos nela especificados, não quanto à relação jurídica como um todo, certo? A relação trabalhista como um todo, mas apenas quanto aos direitos nela especificados. E o prazo prescricional volta a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação, porque se não negar a homologação, se homologar, aí vai dar quitação daqueles valores, ok? A prescrição, então, apenas volta a fluir se o juiz negar a homologação e volta a fluir, então, do dia seguinte ao trânsito em julgado dessa decisão do juiz, que nega a homologação do acordo extrajudicial. Outra questão que foi objeto de modificação na reforma trabalhista foi aquele prazo que a gente viu recentemente, que o juiz deve conceder às partes para impugnar a sentença de liquidação. Está no 879, parágrafo 2º, que diz que, elaborada a conta tornada líquida, o juiz deverá abrir às partes um prazo comum de 8 dias, prazo comum, tônica aí do processo eletrônico, porque não há necessidade de fazer carga dos autos, então não há preocupação de se prever um prazo, então, sucessivo, por exemplo. O prazo vai ser comum, de 8 dias, corre ao mesmo tempo para ambas as partes, e ambas têm acesso ao processo judicial eletrônico, ok? Para fazer, então, essa impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância acerca da conta que foi elaborada e tornada líquida, sob pena de preclusão. O marco temporal para aplicabilidade desse artigo é a data do ato que determina o início da liquidação, certo? Então, é preciso que a liquidação, essa fase de liquidação da sentença, tenha sido iniciada após 11 de novembro de 2017. As liquidações mais antigas, que iniciaram antes de 11 de novembro de 2017, não terão aí esse prazo, essa oportunidade prevista no 879, parágrafo 2º. Ainda há a possibilidade de garantir a execução nos moldes do artigo 882 da CLT. Uma questão que eu ainda vou falar para vocês é a questão do depósito recursal também, diante da gratuidade da justiça, que foi modificação da reforma. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas quanto à garantia da execução, o artigo 882, com redação dada pela reforma trabalhista, determina que o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente e atualizada, acrescida de despesas processuais, certo? Mas também da apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens a penhora observada a ordem preferencial do 835 do CPC de 2015, ok? Então, o executado que não pagou a importância reclamada, ele pode garantir a execução, tanto mediante o depósito da quantia correspondente atualizada e acrescida das despesas processuais, quanto mediante a apresentação de um seguro-garantia judicial, ou até mediante nomeação de bens a penhora. Quanto aos embargos à execução, no artigo 886, parágrafo 6º, a exigência da garantia da penhora, da garantia ou de penhora, não se aplica às entidades filantrópicas, como a gente viu,
ou aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. A gente também já viu isso nas aulas anteriores, mas isso só se aplica para as execuções iniciadas também a partir de 11 de novembro de 2017. Outra novidade da reforma trabalhista foi a previsão da transcendência, certo? Que não tinha nenhum parâmetro para aferição na CLT, certo? Quanto à transcendência no âmbito dos recursos, né? O que está previsto lá no nosso artigo 896-A. O artigo 896-A, ele trata então, o artigo 896-A, ele trata do recurso de revista, e que vai demandar aí o exame da transcendência pelo próprio TST, como a gente viu, que é o TST e não o TRT que examina a transcendência. O parágrafo 1º desse artigo foi modificado pela reforma trabalhista para dizer, então, que a transcendência vai ter como indicadores, né, de transcendência econômica o elevado valor da causa, de transcendência política o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência do TST ou do STF, de transcendência social postulação por reclamante de direito social constitucionalmente assegurado, e de transcendência de uma questão de direito nova em torno da interpretação aí da legislação trabalhista. A gente sabe, e o parágrafo 4º desse artigo nos diz que, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado um acórdão com fundamentação sucinta que constituirá uma decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Como eu disse para vocês, o TRT não pode examinar a transcendência, esse voto do relator quanto à transcendência é decisão irrecorrível, ok? A Instrução Normativa 41 também trata desse artigo 896-A e nos diz que o exame da transcendência seguirá a regra estabelecida no 246 do Regimento Interno do TST, incidindo apenas sobre os acordos proferidos nos TRTs a partir de 11 de novembro de 2017, excluídas decisões de embargo e declaração, ok? Como eu disse para vocês, o depósito recursal também foi objeto de alteração pela reforma trabalhista de 2017. Então, como eu disse, o artigo 899, parágrafo 4º, ele faz justamente essa alteração, certo? Ele vai nos dizer que o depósito recursal vai ser feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Então, antes, ele era feito na conta vinculada do FGTS. Depois da reforma, passou a ser numa conta vinculada ao juízo. O parágrafo 9º desse mesmo artigo traz mais uma alteração, nos dizendo que o valor do depósito recursal vai ser reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos, para os empregadores domésticos, os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, pagam metade do limite ali do valor do depósito recursal. Isso foi criado pela reforma trabalhista. Outro benefício aí trazido pela reforma trabalhista para os empregadores foi a isenção do depósito recursal dos beneficiários da justiça gratuita, das entidades filantrópicas e das empresas em recuperação judicial, certo? Isso é isenção de depósito recursal, certo? Que tem natureza de garantia do juízo. Quem é que vai ter essa isenção? Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Além disso, o depósito recursal pode ser substituído também por fiança bancária ou seguro-garantia judicial a partir da reforma trabalhista. A prescrição intercorrente também não era prevista
em nossa CLT. Havia uma súmula do STF falando sobre prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho que não tinha mais aplicabilidade, porque é da época em que o STF tratava de legislação infraconstitucional, e o TST, responsável aí por fixar os entendimentos jurisprudenciais no âmbito da legislação trabalhista, já há muito tinha fixado o entendimento de que a prescrição intercorrente não se aplicava no processo do trabalho. Mas a reforma trabalhista de 2017 veio modificar esse panorama. Ela trouxe o artigo 11A para a CLT, dizendo, então, em seu texto normativo, que ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. E diz o parágrafo 1º deste mesmo artigo que a fluência do prazo prescricional intercorrente se inicia quando o exequente deixa de cumprir uma determinação judicial no curso da execução, trazendo aí o que nos parece ser um regramento diferente daquele previsto no CPC, previsto na Lei de Execuções Fiscais, embora a doutrina ainda esteja muito familiarizada à aplicação analógica daqueles dispositivos, aplicação aí subsidiária ou supletiva daquela racionalidade que é muito similar nesses dois diplomas. Quanto ao parágrafo 2º, a declaração aí, ele vai nos dizer que a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então, você vai ver que a reforma trabalhista traz a situação de um trabalhador que obteve uma sentença procedente e que descumpriu, eventualmente, alguma determinação judicial no curso da execução, tem aí iniciado contra ele um prazo de prescrição intercorrente, e após 2 anos, mesmo sem qualquer argumentação ou requerimento da reclamada, o juiz declara de ofício a prescrição intercorrente e a perda, então, da pretensão executiva daquela obrigação consignada no título executivo judicial que estava sendo executado ali mediante procedimento previsto na CLT pelo reclamante, ora exequente, e que, com essa perda da pretensão executiva, ele não vai mais poder cobrar judicialmente esse valor, certo? E, então, isso também é vamos dizer assim, um fator que dificulta aí a satisfação dos direitos trabalhistas pelo trabalhador no processo judicial aí após a reforma trabalhista. Parte da doutrina já vinha defendendo que, dada a imprescindibilidade da ciência, né, do conhecimento, da informação para que ocorra uma punição por inércia, só seria possível declarar a prescrição intercorrente a partir aí de 12/11/2019, porque precisaria, primeiro, que a parte estivesse ciente dessa previsão normativa para começar a fluir o prazo de prescrição intercorrente, certo? E não a aplicação aí de uma retroatividade de lei processual em decorrência dessa previsão. A doutrina não é favorável a esta perspectiva, certo? De retroatividade dessa lei. A instrução normativa, no entanto, a instrução normativa 41 do TST, de 2018, diz que a determinação judicial e a fluência do prazo prescricional precisam ser posteriores aí a 11/11/2017, seguindo esta linha de raciocínio que eu trouxe para vocês, certo? A instrução normativa 41 de 2018, que a gente trabalhou bastante na aula de hoje, ela nos diz que o fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da decisão judicial. Aqui alude o parágrafo 1º do artigo 11A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017. Ok? Então, assim a gente termina a nossa aula de hoje. Abre espaço para eventuais questionamentos, eventuais debates, discussão. Fiquem se quiser participar, tirar alguma dúvida. Eu vou aproveitar aqui e, como a gente vai deixar esse vídeo
gravado para reprise. Eu vou encerrar a gravação agora e a gente prossegue aqui no ao vivo com os debates e discussões.